Prática Interdisciplinar, Fundamentos Históricos e Tecnológicos das Artes. Nome do tutor, Ana Gil. Nome dos acadêmicos, Beatriz Camargo de Souza, Maurício dos Santos, Maxilane Figueiredo Nobre. Relato das práticas artísticas de 3 alunos, cujos nomes são Maxilane, Maurício e Beatriz, e por meio de aplicativo WhatsApp, nos comunicamos e entramos em acordo que o processo de criação da prática artística seria individualmente em suas casas devido à longa distância e jornadas de rotinas diferentes. Concordamos com o movimento estilo surrealista e o artista de referência Salvador Dalí. Cada indivíduo escolheu uma obra de Salvador Dalí que mais se identificou para uma releitura com as seguintes etapas. Primeiro seria usar alguma tecnologia e segundo seria a criação artística manual. Na criação da prática artística foi usada tecnologia de manipulação de imagem, que são aplicativos modernos fáceis de baixar em nossos aparelhos celular, e também materiais físicos usados para funcionamento de tecnologia de computação, como cabos elétricos e placa-mãe de computador. E os materiais usados para a criação artística manual foi tela branca, papel crepom, papel pardo, papel fotográfico, tinta, pincel, caneta de giz líquido, giz aquarela, lápis, cola, soldador elétrico. A seguir, cada componente irá mostrar como foi a sua prática. Olá, meu nome é Maurício dos Santos e eu vou apresentar minha prática artística. Essa é a obra surrealista de Salvador Dalí, Duas Figuras, pintada em 1936, que escolhi para fazer a releitura. A obra ressalta duas figuras, uma masculina e outra feminina. Representa a dualidade da mente humana, com as duas figuras representando aspectos sangrentos da vida, o lado claro e o lado escuro da personalidade. A posição da figura e a paisagem ao redor, tudo negro, passa um sentimento de vazio ou desconhecido, características muito usadas por Dalí. Na minha releitura, eu adicionei os frascos separando o casal, assim como o alcoolismo, que também os afasta. A placa-mãe simboliza a tecnologia que está sempre distanciando o casal moderno. As linhas evidenciam a tentativa de conexão entre os dois, mesmo com as adversidades. Para realizar a obra foi usado uma tinta vermelha, uma tinta azul fitalo, uma tinta branco titânio, uma tinta preto 520, um pincel de 25 milímetros, um pincel número 6, um pincel número 1, um pincel número 7 e um soldador. Além do soldador, também foram utilizados um cabo de luz de 6 milímetros vermelho e um cabo de 6 milímetros de luz preto. Para fazer a obra, primeiro eu pintei o fundo de preto, depois desenhei as garrafas e os dorsos. Após pintei o sangue e as entranhas. Depois pintei o líquido na garrafa e por último fixei a tela na placa-mãe, soldando e usando os fios. A experiência de recriar a obra de um incrível artista aumentou muito meu conhecimento. Eu tenho certeza absoluta que se surgir qualquer oportunidade de fazer uma obra dele, eu faria sem hesitar. Olá, sou Beatriz Camargo e vou falando para vocês do meu relato de experiência da minha prática, onde eu escolhi a obra A Persistência da Memória, de 1931, pintada com a técnica de óleo sobre a tela, uma das obras mais vistas, que traz a mensagem relacionada à temporalidade e à memória. Eu utilizei o aplicativo Pinterest para fazer pesquisa de imagem, Blackground and Eraser, uma ferramenta que eu utilizei para apagar o fundo dessa imagem, e o aplicativo Adobe Express, que eu utilizei para o tratamento de imagem e a montagem. Aqui é a minha obra montada, onde eu utilizei o artista de fundo e eu utilizei algumas imagens da obra original. Nessa montagem, eu imprimi em impressora jato de tinta com múltiplas cópias para que ampliasse mais para poder fazer o meu trabalho manual. No meu trabalho manual, eu utilizei caneta de giz líquido, canetinhas, giz aquarelável, tesoura, cola, água, pincel, papel crepom nas cores amarelo, azul, laranja, vermelho e marrom. Aqui eu utilizei a técnica de papel crepom com água na parte superior, onde eu quis fazer a parte da paisagem. Ficou assim. E aqui eu utilizei muito o giz aquarela, né? Onde eu pude fazer o esfumaçado.
E aqui é minha obra finalizada, onde eu colei num papel craft e escrevi o nome do artista e da obra. Oi, me chamo Maxilane, vou apresentar minha prática artística. Escolhi a obra de Salvador Dalí, de 1937, Girafas em Chamas. Tem duas figuras femininas em destaque, com gavetas nas pernas e no peito, a outra não tem gaveta e uma girafa pegando fogo. Para fazer essa prática artística, eu abaixei o aplicativo no meu celular chamado PixArt. Apaguei as duas figuras femininas somente. Depois abaixei uma imagem de bolo no próprio aplicativo PixArt e coloquei um bolo de casamento de cabeça para baixo. E também abaixei uma imagem de caixão e coloquei no lugar das duas figuras femininas. Fui até uma papelaria, imprimi em papel fotográfico e em casa com uma tinta marrom, branca, preta e alto relevo 3D e um pincel. Somente esses material eu pintei as 33 gavetas e cada gaveta significa cada ano de minha vida. Eu tenho 33 anos e eu queria fazer uma arte meio mais simbólica e surrealista. Eu fiz um bolo de cabeça para baixo por começar menorzinho e começar maior, de menor para maior. E cada gaveta tem minhas lembranças, minhas memórias, minha vida. E o caixão é o que todos os destinos de uma vida tem, né? Que um dia é a morte. E é isso, daí eu comprei esse quadro num brechó e reformei a moldura e recortei as figurinhas do Salvador Dalí e colei em volta para poder dar um acabamento bem bonito, fazendo uma fotomontagem. E é isso. Espero que tenha gostado e muito obrigada.